Boa noite! Estamos aqui de novo, seguindo o nosso movimento, navegando nas constelações, nas ondas do amor, né? O amor por nós mesmos. Vamos começar, né? Seguir falando da mudança que é possível a partir de mim mesmo. E a mudança é a partir de mim mesma. Não é só quando eu só escolho e decido. Tem aquele outro ingrediente para mim conseguir fazer a mudança que é muito importante, que é a amorosidade, o amor comigo mesma. Eu me permitir ser um ser humano, aposentar o chicote, parar de ficar brava quando eu erro, quando eu não sou perfeita, quando as coisas não acontecem da maneira que eu desejo. E aí, quando eu também posso dizer não, né? A famosa frase, eu digo não e sigo te amando. Quando eu posso falar em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu. Eu me priorizar dentro do todo é fazer o meu para casa, fazer o meu tema de casa. Quando eu me priorizo, eu estou me responsabilizando e fazendo as minhas coisas. Quando eu me priorizo dentro do todo, é claro que eu tenho que estar sempre em volta no todo. Mas quando eu deixo de fazer o meu para fazer o do outro, porque o outro está desejando que eu faça o dele, isso muitas vezes as pessoas acham que quando eu digo não é egoísmo, mas é egoísmo quando eu faço do outro e deixo de fazer o meu. Não, eu tenho que fazer o meu. E eu tenho que fazer o meu em primeiro lugar. E com muito respeito por mim mesma, com muita amorosidade com o outro também. Então, dentro desse convite da gente olhar para o amor e para a amorosidade, eu vou convidar todo mundo para fechar os olhos. Inspira agora tudo o que você precisa para ser muito amoroso com você mesmo. Expira. E expira também, se precisar, tudo o que você precisa para ser muito amoroso com você mesmo, né? O espirro na leitura corporal envolva-se. Então, eu estou falando de amorosidade, é como se meu corpo estivesse falando assim: envolva-se, Andreia, com isso que você está falando. Se permita ser mais amorosa com você mesma. E imagina que vem uma luz prateada com um monte de pontinhos cor-de-rosa, cintilantes rosa, vindo do mais alto do céu, lá da fonte inesgotável do amor, da fonte pulsante do amor. Imagina que existe essa fonte lá do mais alto do céu e essa luz vem vindo de lá e vem chegando até você, preenchendo todo o seu corpo, banhando o seu corpo, preenchendo todo o seu ser, todos os seus corpos. Desde que essa luz chegue não só ao seu corpo físico, mas também no seu corpo emocional, no seu corpo mental, em todos os seus corpos sutis. Desde que essa luz que vem da fonte do amor passe pelo seu coração, te lembrando da verdadeira pulsão da vida, que é o amor. E à medida que essa luz vai preenchendo o seu corpo, deixe que um pouco dela saia pelos seus pés, para que você fique enraizado na terra e conectado com essa fonte. E na hora que você estiver totalmente preenchido, deixe que um pouco dessa luz saia pelo seu plexo solar, e aí você fica como um canal que recebe essa luz e pode emanar essa luz, esse amor, para todas as pessoas que você ama.
independente de onde elas estiverem, independente delas estarem perto ou estarem longe, deixe que essa luz chegue até elas. Deixe que essa luz de amor siga além delas, que chegue a todas as pessoas que estejam necessitando agora. E deixe que ela vá um pouco além. Deixe que ela chegue até as pessoas que você ainda não pode amar. E que ela vá mais além, que ela possa ir a todos os seres. E além de todos os seres, até o planeta Terra. Que nesse momento de transição, que a Terra e todos os seres vivos e todos os seres humanos possam ser envoltos por essa luz de amor, que a gente possa vibrar, pulsar e estar em sintonia profunda com essa energia de amor. E aí, aos pouquinhos, vamos voltando para aqui e para agora, respirando. Observe como é que você se sente quando você entra em contato com essa energia de amor, como que você pode ficar mais tranquilo e mais sereno quando a gente reconhece essa energia amorosa, a existência dela e que ela é possível em mim e através de mim. E se eu posso então reconhecer isso, eu posso começar a fazer a mudança nas pequenas coisas e das pequenas um pouquinho mais e um pouquinho mais até nas grandes coisas. Né? A gente vai fazendo as mudanças e treinando, fazendo as pequenininhas, atendendo os nossos desejos, os pequenos desejos, e na hora que a gente assusta, a gente está atendendo os grandes desejos da nossa alma também. Então eu começo atendendo, se eu estou com sede, tomar água, se eu estou com vontade de dormir. Daí a pouco, na hora que eu assusto, eu estou realizando os grandes desejos da minha alma com muita amorosidade comigo mesma. E aí, como é que as constelações também podem me ajudar, né? Nós começamos a falar disso ontem, na mudança que eu desejo. Ontem nós falamos de eu me colocar no meu lugar, né? Que é uma das ordens do amor, a hierarquia, onde a gente respeita a ordem da precedência, de quem chegou primeiro tem a precedência e o meu lugar é a prioridade onde eu estou. E tem também o pertencimento. O pertencimento, né, ele se dá através do vínculo. Né? Quando eu crio um vínculo com uma pessoa, quando uma pessoa cria um vínculo com o meu sistema familiar, ela passa a ter o direito de pertencer. Não interessa se essa pessoa é bonita, é feia, é alta, é baixa, é gorda, é magra, é alcoólatra, é drogado, é safado, é safada, é bandido, é ladrão, não interessa. Se essa pessoa criou um vínculo, ela passa a ter o direito de pertencer. Os vínculos mais fortes são os consanguíneos. Então, são os pais, os avós, os bis, os tios, os irmãos, os primos, os filhos, né? Os netos, são vínculos consanguíneos. Mas nós também criamos vínculos que não são consanguíneos, que são extremamente fortes e aos quais nós nos vinculamos. Então, quando a gente se relaciona, né, nos nossos relacionamentos, a gente cria vínculos. Quando eu me caso, quando eu tenho um namorado muito importante, no trabalho eu crio vínculos. Quando eu me caso, eu crio vínculos com a família inteira. Eu não estou casando só com aquela pessoa, na verdade eu estou criando vínculos com toda aquela família. Com a mãe do meu esposo, com o pai do meu esposo, com os irmãos dele. Eu estou criando vínculos. Quando alguém prejudica alguém da minha família, a gente cria vínculo. Quando alguém da minha família prejudica alguém de outra família, a gente cria vínculo. Quando alguém faz um bem enorme para mim, eu crio vínculo.
Quando eu faço um bem enorme para uma pessoa, eu crio vínculo. Então, nós somos seres humanos extremamente vinculados e não nos damos muito conta de que estamos vinculados. E quando a gente exclui, a gente causa grandes emaranhados e transtornos na nossa vida. E aí o nosso sistema começa a reivindicar aquela pessoa que foi excluída. E ela reivindica como? Trazendo alguém para nos lembrar que aquela pessoa foi excluída. Então vai aparecer alguém naquele sistema, nascer alguém naquele sistema, que vai tentar repetir aquela mesma historinha para que o sistema tenha a oportunidade de olhar e falar: olha, foi por amor. Olha, é por puro amor, é com amor. Porque sempre é por amor. E é por isso que eu tenho que ser tão amorosa comigo. Porque sempre as coisas acontecem por amor. Então, muitas coisas se repetem. Muitas dificuldades se repetem em vários aspectos, né? São tantos os casos que a gente pode exemplificar que fica até difícil. Então, assim, as mulheres sempre engravidam antes de casar, mulheres que sempre perdem o primeiro bebê, você começa a prosperar e quebra, o casamento que fica igualzinho o casamento do pai e da mãe, o suicídio que não é visto, e aí o avô suicida, o tio suicida, o neto suicida. São muitas as características de emaranhados que a gente pode causar com as exclusões, falências, relacionamentos difíceis, né? Os louquinhos da nossa família que a gente esconde, que a gente muitas vezes interna, muitas vezes ceda, e aí na outra geração torna a vir um doidinho para que a gente possa olhar com amor e falar: olha, ele resolveu por puro amor, o que todo mundo ia ficar um pouquinho doidinho, ele resolve ser tudo ele mesmo, para que fique mais leve para todo mundo. E muitas vezes a gente não consegue enxergar que é assim. E aí tem aquela dificuldade de concordar e aceitar e incluir tudo. Tudo como foi, tudo como é, as pessoas como elas são, a história como ela é, concordar como ela é. Então a gente vive sendo excluído ou excluindo. E aí as histórias vão se repetindo e se repetindo e se repetindo. Normalmente eu excluo, não é pelo que é natural, não existe ética e moral nessa questão da exclusão. Na verdade, na maioria das vezes que eu excluo pelo que é normal para mim. Então, se a gente tem uma família que tem 5 advogados e um resolve estudar medicina, provavelmente o que vai resolver estudar medicina vai ficar um pouco excluído. Se eu tenho uma família que tem 5 filhos, 4 são bandidos e um resolve estudar, esse que resolve estudar provavelmente vai ficar excluído. Porque ele está fazendo diferente do que é normal para aquele sistema. Normal é a maneira que o sistema faz. Aquilo é habitual, é normal, né? Então, e tem uma coisa muito interessante, quando eu faço exatamente o que é normal para o meu sistema, eu fico com uma boa consciência, eu fico tranquila. Quando eu faço diferente do meu sistema, eu fico com uma má consciência, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Mesmo que eu tenha fazendo assim numa jornada evolutiva para o meu sistema. Como eu fico me sentindo excluída e estou fazendo diferente do que meu sistema faz, aquilo é difícil para mim. Eu fico com dificuldade de ser diferente, de fazer diferente, de ir além, de poder fazer um movimento, muitas vezes, muito bacana pelo meu sistema. Então, isso tudo são coisas que a gente pode ver através da constelação e que a gente vai aprender na formação, nesse curso que a gente dá. São coisas maravilhosas a oportunidade que a gente tem de incluir. E quando a gente inclui aquilo que foi excluído, a gente traz leveza para a nossa vida. Muitas vezes o constelar é simplesmente olhar e incluir aquilo que foi excluído. É ver o que não pôde ser visto, é sentir o que não pôde ser sentido,
é dar voz ao que não pôde ser dito, né? Esse é o movimento de inclusão. No movimento da constelação não existe ou, é sempre ir. Eu posso fazer isso e mais alguma coisa. Eu trago fulano e mais alguém. É sempre inclusor. E é sempre com amor e por amor, né? Através do amor. É nesse assunto que a gente vai sempre olhando para nós mesmos, fazendo uma mudança na minha vida. Então, se aquele meu irmão, meu primeiro irmãozinho, teve uma vida curtinha, minha mãe teve um aborto, ele ficou esquecido porque aquilo causou uma grande dor, ele ficou excluído. Eu posso fazer o movimento de incluí-lo no meu coração e aí eu fico com a vida mais leve. Eu, meus irmãos, o meu sistema todo fica mais leve porque eu estou fazendo um movimento de inclusão, né? Quando eu incluo todos aqueles que não puderam pertencer, o meu sistema agradece, fica feliz, né? Quando eu dou um lugar para todos os que existiram, né? Às vezes, muitas vezes as relações amorosas não tão bacanas, porque houveram relacionamentos anteriores aos dos pais e aos dos avós e ficaram excluídos. Às vezes teve uma primeira avó, uma segunda esposa do avô que ficou excluída, ou uma ex-noiva, um ex-noivo que ficou excluído, que parece que não fez parte, mas que criou um grande vínculo de amor e ficou excluído. Quando eu dou um lugar para essa pessoa e falo, olha, quando você concordou de sair da vida do meu avô, do meu pai ou da minha mãe, a minha família pôde seguir e eu pude nascer. Então eu vejo isso e eu te dou um bom lugar e te agradeço por isso. Eu estou fazendo um movimento de inclusão. Então as minhas relações podem ficar mais leves e eu posso ter relacionamentos mais amorosos, mais tranquilos e mais duradouros. Então o movimento é sempre inclusor. Quando a gente olha, né, é muito interessante esse sistema do patriarcado que nós vivemos, que a gente olha, muitas vezes as mulheres ficaram bravas. E o que elas fizeram? Elas começaram a excluir o pai. Quantos sistemas a gente vai constelar e ver que aquele pai está excluído? Aí se o pai está excluído, aonde que a gente pode ser próspero? Aonde que eu posso ser bem-sucedida? Como é que eu posso ir para o mundo, para a vida, se o pai está excluído? Se o pai está esquecido? Então, o movimento de exclusão, a gente às vezes fica procurando uma grande exclusão e é aquela exclusão que está ali na nossa cara. É uma exclusão do pai ou uma exclusão da mãe, que é uma pessoa tão próxima, através de um jeito de falar e posicionar. Às vezes o pai está ali presente na vida daquela pessoa, mas está sendo excluído de alguma maneira do coração. Não tem a autorização para o filho poder amar ou para a filha poder amar. E aí aquele pai fica excluído. E através do movimento de inclusão, eu posso então ir para o mundo, posso ir para a vida e posso ser próspera. Então, esse movimento de inclusão é um movimento assim muito importante que a gente tem que ter assim, tá atento o tempo todo aonde que eu estou excluindo, né? Às vezes a gente fala assim, meu irmão não, seu irmão, meu tio não, aquele seu tio, hein? Nossa, mas pelo amor de Deus, seu primo não é nosso primo, não é nosso irmão. Às vezes a pessoa chega e fala assim, é o filho do meu pai, não é meu irmão, não, é o filho do meu pai, é o filho da minha mãe. Não é o meu irmão. Então assim, nós temos que olhar com muita amorosidade para essas exclusões e poder fazer um movimento de incluir, né? Trazer para a nossa vida o que não pôde ser incluído. Então, eu quero convidar vocês a escutar uma carta que é como se você estivesse lendo. Eu vou lendo e você vai me acompanhando para que você possa fazer esse movimento de inclusão na sua família e na sua vida. Isso é uma verdadeira constelação. Quando eu faço de coração, é uma verdadeira constelação. É um texto do Tarso Firas, que eu admiro muito, né? Que é um dos fundadores do Instituto. Então, assim,
eu convido cada um a me acompanhar nessa leitura, fazendo esse movimento de inclusão dos nossos ancestrais. Carta aos ancestrais. Queridos ancestrais exclusores e queridos ancestrais excluídos, graças a vocês estou aqui. Sou a multiplicação amorosa ou não de vocês. Vivo a vida que há em nós como sendo eu mesmo. Vocês são um em mim, enquanto eu mesmo quero ser um no um. E assim integrar todos vocês na imensa vida. Queridos ancestrais, quando vocês excluíram, vocês deixaram uma dor. Essa dor veio parar em mim. Quando vocês foram excluídos, vocês também deixaram uma dor que também veio parar em mim. Eu aceito, recebo essa dor, algumas vezes dolorosa, outras não. Não a recebo como minha, mas como a de vocês. A recebo como preço alto que posso pagar pela existência. A recebo como um tipo de pagamento por poder entrar em tantas maravilhas. Queridos ancestrais, em vez de reembalar e passar para frente em meus filhos e netos, vou olhar profundamente essa dor. Vou me aproximar disso que custou tantas vidas em vocês. Vocês se desentenderam, houve uma exclusão e isso marcou o nosso sistema. Alguns de nós ficaram identificados com os excluídos, outros com os exclusores. E eu fui para um desses lados. Queridos pais e avós, agora estou saindo dessa dualidade. Vocês não são certos nem errados. Vocês são apenas meus antepassados, por onde eu pude vir até aqui. Queridões, foi assim. Não deu para ser diferente. Nós não somos nem melhores nem piores. Somos do jeito que foi possível ser. Eu cruzo a solidão que há em mim. Eu cruzo o vazio que existe entre nós para poder lhes dizer: o que faltou entre vocês aí no passado, eu represento daqui do futuro. O que faltou ser dito entre vocês, eu digo agora. Eu te amo. Eu os aceito. Cada célula viva do meu corpo se alegra em homenagear vocês. Elas são mesmo muito parecidas com a de vocês. Amo vocês nos meus filhos e netos que ainda vão chegar. Amo vocês nas qualidades que reconheço em mim e da mesma forma nas que não consigo gostar. Amo vocês quando me sinto forte e tenho forças para ir para a vida. Amo vocês também quando bate uma fraqueza. Dedico a vocês, igualmente exclusores e excluídos, os momentos de euforia e tristeza, de arrobo e de pequenez. Então, queridos avós, o que foi gritado agora pode ser silenciado. O que ficou preso na dualidade agora tem a chance de sair e ser o que é. Dedico a vocês os meus sonhos, incluindo o sonho de um dia podermos nos reunir todos daqui a bastante tempo lá na nossa casa, na fonte, de onde todos nós saímos para florescer. Queridos pais e avós, sou a parte de nós, sou a metáfora de vocês que se descobre sendo o rosto da imensa vida. I love you. Um beijão. Que a gente possa, agradecer aos nossos ancestrais
tudo o que foi vivido, que a gente possa homenageá-los, que a gente possa falar, entender e sentir e ver que foi tudo por amor e que tudo é por amor, que vai nos levar mais longe por amor, com amor, dizendo sim a tudo como foi, a vida como é. Então, esse é o recado de hoje. Vamos incluir e vamos amar, né? Eu agradeço a presença de cada um de vocês e convido para amanhã. Amanhã nós vamos estar no Instagram, vamos estar no YouTube e para quem quiser participar no Zoom também. O convite fica aqui, quem quiser o link do Zoom vai estar no Instagram, quem quiser no YouTube vai estar no YouTube. E eu espero a vocês amanhã para a gente continuar navegando nas constelações, fazendo esse movimento de ir para o nosso lugar, de incluir, de equilibrar o que está desequilibrado, com muita amorosidade, com muita confiança na vida. Um abraço e obrigada.